Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu ocupo a tribuna nesse grande expediente para me reportar um fato que julgo gravíssimo que está ocorrendo na cidade de Gravatá. Ocorre, senhoras deputadas, senhores deputados, que o governo do Estado contraiu um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal da ordem de 22.400.000 reais para realizar obras no sentido de melhorar o abastecimento d'água da cidade. Empréstimo feito, dinheiro liberado, licitação realizada, empresa vencedora. Pois bem, se não começarmos essa obra até o fim desse mês, esse dinheiro será perdido, retornará à Caixa. E o que é que falta para começarmos essa obra? Contrato assinado, repito, empresa vencedora da licitação. O que é que falta? Falta a Prefeitura da cidade de Gravatá constituir o Conselho Municipal de Saneamento, que é uma exigência da Caixa Econômica para liberar esse tipo de recurso. E o prefeito, num gesto inacreditável de mesquinharia política, que não pensa duas vezes em pôr em risco a solução de um problema que se abate sobre a cidade durante tantos anos, que é a questão da falta d'água, não constitui esse conselho. E simplesmente aquele recurso já contratado, já disponível, não vai poder ser realizado se assim o prefeito não constituir aquele conselho em tempo hábil. É um absurdo, deputado Zé Queiroz. Vossa Excelência, que foi um prefeito, sabe da dificuldade que se tem muitas vezes para conseguir um recurso dessa monta. Nesse caso específico, um recurso que iria praticamente resolver o problema do abastecimento d'água de Gravatá, porque Gravatá hoje é servida por 200 litros de água por segundo, basicamente. E com essas obras, a cidade passaria a receber 300 litros d'água por segundo, um acréscimo de 50% a mais na oferta d'água da cidade. Este montante é suficiente para resolver praticamente, totalmente, o problema d'água da cidade, definitivamente, inclusive sem precisar que chegue, o que vai chegar no futuro, a doutora do Agreste. Obra para ser iniciada agora, imediatamente. Não fosse o prefeito movido por um sentimento que eu acho que é pior do que o ódio, é algo a ser estudado. Porque submeter 80 mil gravataenses a não ter a solução do seu problema d'água resolvido, submeter milhares de pernambucanos que vão lá, aquela cidade, pelo que ela representa, para todos nós em Pernambuco, submeter esses pernambucanos que vão lá no veraneio, no fim de semana, a não ter o problema d'água resolvido. Submeter comunidades como Casa Nova, que vive penando com falta d'água, a não ter seu problema d'água resolvido, por conta de uma mesquinharia que nos falta adjetivos para qualificar. Não há luta política, não há disputa política que justifique um ato deste tipo. Se ele é contra o governador, se cometeu o absurdo de botar gente na rua para hostilizar o então candidato Paulo Câmara, numa cena inclusive ridícula, homens e mulheres que julgavam-nos respeitáveis, com apito na boca, a perseguir um governador, um candidato, em sua caminhada na cidade. Se foi capaz disso, e mate esse assunto da disputa eleitoral dentro do seu processo eleitoral, que não traga esse tipo de disputa para o dia a dia da cidade, porque o governador Paulo Câmara, no que pese ter sido vítima desse tipo de comportamento não civilizado, desse tipo de comportamento
grosseiro, antidemocrático, o governador Paulo Câmara, apesar de tudo isso, não fez da hostilidade capitaneada pelo prefeito motivo para não ir buscar os recursos para resolver o problema da água. Foi. Deu sequência à sua ação. Botou a licitação na rua, contratou a empresa, apesar de ter sido recebido como foi. E o prefeito, no entanto, por uma luta política menor, ameaça a cidade a não ter o problema da água resolvido, porque não quer constituir um conselho que é obrigação determinada pela Caixa Econômica para que ele constitua. Não vai gastar um centavo da prefeitura nessa obra. Essa obra não custa um centavo à prefeitura de Gravatá. Vai ser toda bancada por empréstimo contraído pelo governo do estado. E, no entanto, ela não sai por um ato de mesquinharia que, aliás, lamentavelmente não é o primeiro. Há em Gravatá uma rua, a Rua 7 de Setembro, que também teve as suas obras impedidas porque o prefeito não deu consentimento para que ali fosse feito o trabalho de saneamento. São mais de 5 mil pessoas, deputada Simone, que vão ficar privadas desse serviço que tem a ver com a saúde pública, que tem a ver com bem-estar, tem a ver com a falta de muriçoca na rua, por conta de um ato também menor do prefeito de Gravatá. Venho aqui denunciar isso porque acho que é da maior gravidade. Temos ainda o finzinho do mês para que ele faça o conselho. Mas ocorre que se ele constituir esse conselho nos últimos dias de dezembro, não haverá mais tempo hábil para que a obra seja feita. E o que se comenta na cidade é que exatamente ele está esperando isso acontecer. Está esperando chegar o fim do mês para constituir o conselho, no momento em que não haja mais tempo hábil para se fazer a obra, e aí ele dizer que constituiu o conselho, a Compesa que não fez a obra. Ora, vai constituir no momento que não é mais possível fazer a obra. Então eu quero aqui deixar esse meu registro indignado. Estive no Ministério Público. Sei que o Ministério Público também está preocupado com essa situação, porque qualquer instituição que tenha compromisso com a coletividade se preocupa com a situação dessa. Aliás, qualquer cidadão civilizado reage a uma situação como essa. Independente de coloração partidária, independente das disputas eleitorais, esse é um ato inaceitável. E, repito, não é o primeiro. Há 10 anos atrás, um pouco mais, no governo Fernando Henrique Cardoso, houve um projeto chamado Projeto Alvorada, que também tinha como objetivo resolver o problema do saneamento das cidades brasileiras. Lá em Gravatá ele não evoluiu, porque o prefeito, naquela época, também impediu, proibiu que aquele projeto fosse feito na cidade. É inimaginável que um prefeito, que além de não fazer, se empenha tanto para que os outros não façam. E dessa maneira penalize a cidade de um serviço tão importante e tão fundamental como é a questão do saneamento e como é a questão do abastecimento d'água. Venho aqui hoje, depois de ter, como já disse, falado nas instituições sobre o assunto. Esperava mesmo nem precisar estar aqui. Achava tão absurda a situação que esperava não estar aqui para comentar esse assunto. Esperava que ele fosse resolvido. Aliás, ainda espero que seja resolvido. Embora, se a solução vier, como se comenta na cidade, no último dia, no penúltimo dia, no antepenúltimo dia do mês de dezembro, ela não terá mais eficácia. Portanto, deixo aqui esse apelo. Que esqueçamos as nossas diferenças políticas, que esqueçamos as lutas eleitorais, que nesse momento sejamos capazes de colocar o interesse da cidade de Gravatá acima dessas questões menores, para que Gravatá não fique privada de resolver o problema cruciante, que é o problema da falta d'água e a questão do saneamento. Era isso, senhor presidente, agradeço o espaço dado nesse grande expediente para que eu possa trazer esse assunto grave à tribuna na tarde de hoje.